Pessoal, a primeira parte da sexta lista aí, né, nela a gente trabalha com o teste da segunda derivada. O que é o teste da segunda derivada? Então a gente vai encontrar os extremos da função. Para isso, primeiro nós encontramos os pontos críticos, para os quais a derivada na função é igual a zero. Então a gente encontra primeiro os pontos críticos. Depois a gente calcula a segunda derivada da função, por isso que é teste da segunda derivada. E aí calcula a segunda derivada. Quando a gente substitui esse ponto crítico na segunda derivada, se o resultado for menor que zero, é porque esse ponto ele é um ponto máximo relativo da função. Se ao substituir o c na segunda derivada, ou seja, ao substituir o ponto crítico na segunda derivada, eu encontrar um resultado positivo, é porque a função tem um valor mínimo relativo nesse ponto crítico, certo? Então, importante, primeiro encontrar o ponto crítico, depois calcular a derivada segunda, e aí se for menor que zero, o valor é máximo, se for maior que zero, o valor é mínimo, né? Então vamos lá, o exercício é para usar o teste da segunda derivada para encontrar pontos máximos e mínimos das funções a seguir, certo? Então a função letra A é essa aqui. Então a primeira coisa, eu vou derivar essa função para encontrar os seus pontos críticos ou o seu ponto crítico, né? Derivada disso aqui vai dar 14x menos 6, iguala isso aqui a zero, resolvendo isso aqui, vai encontrar x igual a 3 sobre 7. Né? Então, esse é o ponto crítico. Calcula a segunda derivada, ou seja, pega isso aqui e deriva de novo. Calculou a segunda derivada, deu 14. Então, como não deu x, eu não preciso substituir o 3 sobre 7. Mas se a segunda derivada tiver dado x, sobrado x nela, eu vou substituir o x por 3 sobre 7. E como o resultado da segunda derivada é 14, ou seja, é maior do que zero, então quer dizer que x igual a 3 sobre 7 é um ponto mínimo relativo da função. Ou seja, a função tem um ponto mínimo relativo em x igual a 3 sobre 7. Correto? Então a gente calculou a segunda derivada, deu já uma constante, é porque aqui só tem um ponto crítico. Ó. E aí isso aqui já vai dizer sobre esse ponto crítico. Né? Agora, se sobrar x, aí eu tenho que pegar e substituir o x por isso aqui. Segunda derivada maior do que zero é ponto mínimo, segunda derivada menor do que zero é ponto máximo. Aí, se a segunda derivada der zero, aí a gente diz que o teste é inconclusivo. Então, a gente não consegue, pelo teste da segunda derivada, falar se é máximo ou é mínimo. Aí a gente pode usar o teste da primeira derivada, certo? Letra B. Então, aqui a função é essa, eu vou calcular a sua derivada. Derivada de 4x é 4, derivada de menos x ao quadrado é menos 2x, igual a zero, né? Aí já vai resolvendo, igual a zero, 4 menos 2x igual a zero, dá x igual a 2. Então, o ponto crítico é o x igual a 2. Calcula a segunda derivada. A segunda derivada de 4 menos 2x é menos 2. Ou seja, a segunda derivada deu um resultado negativo. Como a segunda derivada deu um resultado negativo, é porque esse ponto crítico é um ponto máximo relativo. Ou seja, a função g de x tem um ponto máximo relativo em x igual a 2, a resposta da letra B aí. Letra C, função h de x é essa aqui. Então, calcula a primeira derivada. Então, aqui desce o 3, né? Vai ficar assim, aqui desce o 2, aí faz a derivada, né? Então, aqui eu não vou prender a resolução das derivadas, não. Então, derivou a função, deu isso aqui, igual a zero. Né? Igual a zero, aí resolve da forma que souber, usando delta ou soma e produto. Aí vai achar x igual a isso aqui. Aí são dois valores de x. X igual a menos 7 e x igual a 1. Ou seja, a gente tem aqui dois pontos críticos. Pega a primeira derivada, deriva de novo. A segunda derivada, então, deu 2x mais 6. Então, pega a primeira derivada e deriva novamente, né? E aí, substitui cada um desses valores. Vou pegar primeiro o menos 7. Quando eu colocar o menos 7 no lugar do x e fizer essa conta, vai dar menos 8. Então, a segunda derivada no menos 7 deu um resultado negativo. Quer dizer que a função, então, tem um ponto máximo em menos 7. Então, se a segunda derivada deu negativa, é porque a função tem um ponto máximo em x igual a menos 7. E em x igual a 1? Então, substitui x igual a 1 na segunda derivada, vai dar 8, ou seja, deu um resultado maior do que zero. E quando a segunda derivada dá um resultado maior do que zero, é porque o ponto em questão, que é o x igual a 1, é um ponto mínimo relativo. Então, é um ponto mínimo relativo aí.